Eu precisei escolher ficar em um lugar onde eu não me sentia inteira ou estar presente onde eu era indispensável, né? Que era com meus filhos. Eu sempre trabalhei. Quando eu tive minha primeira filha, eu parei de trabalhar por um tempo, eu mudei de estado, depois retornei e comecei a trabalhar. Só que você já se sentiu assim em um lugar onde tudo parecia certo, mas você não se sentia inteira? Algo dentro de você dizia assim, esse não é o meu lugar. E era assim que eu me sentia. E era assim que todos os dias eu ia para o trabalho. Era um vazio, um incômodo constante, sabe? Eu sentia dentro de mim que Deus já tinha me avisado que aquele não era o meu lugar. Então, quando eu comecei a ter problemas com meus filhos, o meu filho pequeno começou a ter comportamentos que antes ele não tinha, minha filha, então eu vi que eu precisava tomar uma decisão. Minha mãe também, que era quem cuidava deles da tarde, começou a ter alguns problemas de saúde e não podia mais ficar com eles. Saí do emprego, né, que era algo que já não estava me fazendo bem, e talvez você esteja até vivendo isso. Eu também estava tendo dificuldade em conciliar trabalho, casa, família, filhos. Então, quando eu sentei, conversei com meu esposo e foi quando nós decidimos, né? Ou eu sairia do emprego, ele sairia do emprego e a gente iria embora, ou eu sairia do emprego para ficar com eles, porque minha mãe não tinha condições mais nenhuma de cuidar deles. Então, foi quando eu decidi, juntamente com meu esposo, e quando decidimos, ficamos só com o salário dele. O salário e alguns benefícios que ele recebe. Mas, como eu tinha pedido demissão, eu não tinha, tentei um acordo com a empresa, mas a empresa não fez o acordo comigo. Eu recebi aquela pouca quantia de 1 ano e 3 meses, que era o tempo que eu tinha na empresa. E ficamos apenas com o salário do meu esposo. Só que foi quando a preocupação, sabe, de falhar com os meus filhos, de deixar faltar, eu não queria isso. Humanamente, não fazia nenhum sentido. A conta não fechava. Como é que a gente ia viver com o salário do meu esposo, pagando aluguel, 2 crianças em escola particular, e mais as despesas que a gente tem fixas todos os meses? Na Bíblia fala que Abraão, ele estava em um lugar seguro. Só que Deus disse a ele, sai da tua terra para um lugar que eu te mostrarei. Ele saiu sem nem saber o destino, sem nem saber para onde ele ia. Ele apenas confiou em Deus. Às vezes, Deus nos tira de algum lugar, né? Causa desconforto, porque aquele lugar já não é mais o nosso chamado. O medo de faltar não era só o dinheiro. Era um medo de falhar com os meus filhos, afinal eu era a mãe e a responsável deles. Então, assim, foram muitas conversas difíceis em casa, pensamentos que vinham, né, sobre será que eu fiz a coisa certa? Será que eu tomei a decisão certa? Então, foi quando eu me lembrei de outra passagem da Bíblia que conta a história de uma viúva, né? Tava tendo uma seca na terra. E essa viúva e seu filho, ela tinha apenas um pouco de azeite e farinha. E aquela era a última refeição deles. Mas, mesmo assim, ela decidiu obedecer e entregar o pouco que ela tinha. Então, assim, a Bíblia diz que não faltou nem farinha e nem secou o azeite. O milagre, ele não vem antes da atitude, ele vem depois. Eu entendi que a fé sem movimento, ela não sustenta. Então eu pensei, o que é que eu posso fazer para ajudar meu esposo? Que eu possa ter uma renda extra, já que eu não posso trabalhar em horários fixos, porque eu preciso ficar com os meus filhos. Nesse cenário, me surgiu a ideia de trabalhar em eventos, como garçonete. Existem várias outras coisas que você pode fazer em evento. Você pode ser garçonete, você pode lavar as taças, você pode ser ajudante de cozinha. E não, gente, não é vergonhoso, não é humilhante. Vergonhoso é você ver seus filhos precisar e você não poder dar. Então foi quando eu entendi que eu precisaria fazer alguma coisa, eu precisava me movimentar para que algo pudesse acontecer. Eu não tinha garantia, né? Mas eu tinha disposição. Então, eu comecei a fazer eventos à noite e finais de semana.
eu pude, né, ficar com os meus filhos durante o dia, que era o horário que a gente tinha mais dificuldade de ter com quem eles deixar, e trabalhava à noite e ganhava aquele valor. Então foi quando a minha vida financeira mudou, né? Porque assim, numa semana, se você fizer no mês 2 eventos por semana, você tira um salário. Se você fizer 3 eventos por semana no mês, você tira um salário e meio. As coisas foram melhorando, eu já conseguia ajudar nas contas, pagar uma luz, pagar uma água, até o aluguel. E eu pude ver, sabe, que era algo que me dava um retorno rápido. É um trabalho que você consegue um retorno rápido, porque você vai receber aquela diária ali. Vamos supor que você trabalhe sexta, sábado e domingo. Você vai receber aquelas 3 diárias ali. Então, você trabalha na sexta, recebe, no sábado recebe, domingo recebe. É um dinheiro rápido. Talvez hoje você olhe assim, mas é pouco. O pouco, nas mãos certas, ele sustenta. Talvez você pense até assim, eu tenho vergonha, o que é que as pessoas vão falar de mim? Não tem por que ter vergonha, é um trabalho como qualquer outro. E assim, se você está passando por um momento em que você precisa de uma renda, ou que o valor que você recebe, o salário que você tem por mês no momento, não tá te ajudando, assim, para você sair do vermelho é algo que compensa e que vale muito a pena. Não tem por que você ter vergonha, você aprende fazendo. E assim, eu posso te garantir, eu conheci também outras pessoas que disseram, eu tenho vergonha, não sei o quê, e hoje estão trabalhando aí, ganhando seu dinheiro e não perde um evento. Você vê que dá para fazer muita coisa, né? Você consegue, assim, pagar as coisas, comprar algo que você precisa. Então, você começa não só pelo dinheiro, sabe? É gratificante demais. É vivendo para você entender. A dica que eu te dou hoje se você tá passando por uma dificuldade, quer começar e precisa ter um dinheiro, não sabe por onde, talvez começar como garçonete de eventos ou qualquer outra função em eventos possa te ajudar nesse momento. E já se inscreve no canal, porque aqui eu falo de fé aplicada à vida real. E nos próximos vídeos eu vou te ensinar a começar nos eventos, assim como eu comecei. E se você quer começar, e se você tá precisando de uma renda extra, ou quem sabe até talvez isso aí seja a sua renda principal, porque eu conheço muita gente que hoje vive disso, pessoas que saíram do emprego para viver disso. Eu não vou dizer que você vai ficar rico, não vou te iludir, mas é um dinheiro rápido. Não espere se sentir pronta. Deus, ele não abençoa desculpas, ele abençoa atitudes. Então, vem comigo nessa, que eu vou te ensinar o passo a passo para você iniciar como garçonete e quem sabe fazer dessa a sua profissão. Quem sabe você não se identifica, quem sabe não é algo que você gosta e que através da tua vida Deus abençoe outras vidas, outras pessoas. E porque o meu intuito aqui é mostrar para outras pessoas, outras mulheres, outras mães que desejam, sabe, ter uma renda e querem ajudar nas despesas, mas não tem como, a começarem de uma forma rápida, porque existem várias outras formas, mas eu estou te mostrando algo em que você não vai precisar investir muito, gastar muito. Eu poderia te ensinar várias outras coisas aqui, mas eu estou te mostrando que deu certo para mim em um momento em que eu precisei, e eu quero te mostrar que é possível sim para você também. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.